galera, tudo bem? Hoje nós vamos ter início nas nossas aulas sobre feudalismo, sobre Idade Média Ocidental, na verdade, que é um dos temas que é trabalhado amplamente no Enem, ok? Bom, vamos recapitular um pouquinho onde teve origem, na verdade, o feudalismo. O feudalismo ele é uma consequência da queda do Império Romano lá no Ocidente, né, na Europa especificamente, e a combinação de elementos que vieram com a invasão dos bárbaros. Bom, mas quem eram os bárbaros? Na verdade, a palavra bárbaro, ela tem origem no Egito. No Egito, ela era utilizada para resignar todo mundo que era estrangeiro. E os romanos se apropriaram dessa palavra e começaram a utilizar para todos os povos que não tinham exatamente a mesma estrutura do Império Romano, que tinha uma organização um pouco mais simples, geralmente baseada na organização familiar, comunal, com direito consuetudinário, ou seja, um direito não formal, de leis não escritas, né, leis de costumes, ok? E essas invasões bárbaras ao Império Romano, elas coincidiram exatamente com o momento de decadência do Império Romano, quando o Império Romano vivia períodos, né, meio tenebrosos, por conta da própria crise do modo de produção escravista. Vale a pena lembrar, nunca é demais a gente, né, reforçar, que o Império Romano caiu por uma consequência da sua própria crise infraestrutural. Ou seja, não foram os bárbaros que provocaram essa crise veio dentro do próprio sistema escravista e os bárbaros chegaram como oportunistas. Eu costumo dizer que eles foram uma espécie de vírus, né, que se aproveitam de um sistema imunológico debilitado para causar o óbito do paciente, ok? Bom, vamos dar uma olhada nesses primeiros bárbaros que começaram esse processo de invasão? Eles são bárbaros de origem asiática. Eles vieram de regiões das estepes asiáticas. Vamos dar só uma olhadinha aqui no quadro, na organização desses primeiros grupos. Vejam, esses grupos de bárbaros orientais eram basicamente turcos e mongóis, certo? Entre os turcos e mongóis nós temos diversas tribos. Essas tribos turcos e mongóis geralmente eram rivais e tinham como característica importante vir dessa região de estepes com 4 estações do ano bem definidas e que não possibilitavam a fixação, ou seja, eram grupos nômades. Uma coisa interessante é que esses bárbaros, né, exatamente por conta do nomadismo, eles estavam muito habituados a usar essas montarias, cavalos, que na verdade são pôneis, tem nada a ver com os pôneizinhos de festinha de criança, tá? Esses pôneis, eles são um pouco menores que os cavalos regulares, mas eles são cavalos que podem ser cavalgados. E eles trouxeram uma inovação, que é exatamente o uso desse local onde você coloca o pé na sela para fixar-se melhor a ela. Por isso, eles podiam utilizar o arco e flecha e eram guerreiros muito rápidos e velozes. Isso aí vai possibilitar uma vantagem muito grande em relação aos romanos durante os ataques ao Império, ok? Bom, um grupo bárbaro importante é o grupo dos hunos, aquele de Átila, um huno que é tão falado. Por que os hunos eles são tão importantes? Não é que eles tenham se fixado durante muito tempo, ou feito reinos depois da decadência do Império Romano, mas é porque eles, na verdade, desencadearam essas invasões. Ou seja, foi uma espécie de bolinha de boliche que saiu derrubando os restantes dos pinos em Roma, ok? Os hunos, eles vieram a partir de uma migração provavelmente provocada por 2 fatores. Ou um inverno muito rigoroso, que trouxe eles do Oriente para o Ocidente, ou então em decorrência das suas consecutivas derrotas na tentativa de invadir o Império Chinês, certo? Quem viu Mulan está lembrado, né? Quem teve infância e viu Mulan da Disney, está lembrado que eles tentaram invadir a China e foram detidos basicamente pela construção das muralhas da China, ok? Bom, o certo é que esses hunos, uma organização clânica, ou seja, organizado em clãs, em época de invasão, né, de guerra, eles escolhiam uma espécie de líder supremo, que era escolhido exatamente pelas famílias mais importantes, e o líder mais importante desses hunos foi um cara chamado Átila, que conseguiu organizar os hunos suficientemente para ameaçar e invadir boa parte do Império
Romano. Outros grupos bárbaros que já viviam nas fronteiras ocidentais do Império temiam demais Átila. Então acabaram tendo que ter digamos assim, um dilema nas mãos. Invadiremos o Império Romano ou enfrentaremos Átila? Era muito mais fácil invadir o Império Romano, que estava em decadência. Então, por isso que a gente diz que a invasão dos hunos desencadeou a invasão de outros grupos bárbaros. Vamos dar uma olhadinha no mapa dessas invasões? Vejam. Vamos voltar aqui, tirar essa dos hunos. Vejam, o Império Huno, ele se estendeu durante algum tempo por essa região que a gente está vendo aqui um pouco mais marronzinha, né? Entre os Montes Urais, na Rússia, e o rio Rhône, na França. Desculpa aí que eu não sei falar francês, tomara que seja assim que se pronuncia. E, como consequência dessas invasões, ó aqui a setinha, né, mostrando, vamos lá, deixa eu pegar a minha canetinha mágica. Opa, pronto. Ó aqui a invasão dos hunos, né, você está vendo, que acabou desencadeando a invasão desses demais grupos. Nossa, Carol, quantos bárbaros invadiram Roma? Pois é, esses bárbaros eram grupos bem diferentes, de regiões diferentes, mas que tinham como ponto em comum essa organização, né, clânica, tribal, patriarcal, nomadismo, ausência de leis escritas, geralmente a ausência da própria escrita, né, uma religião animista em geral, que são aquelas religiões ligadas a elementos da natureza, ok? Então, isso era basicamente o que eles tinham de comum. Perceba que essas invasões se concentraram na região ocidental, essa região que a gente está vendo aqui à esquerda, né? Tudo em amarelinho. Por quê? Porque no Oriente, o chamado Império Romano do Oriente, que mais tarde será denominado de Império Bizantino, conseguiu manter a sua integridade territorial, basicamente através de acordos e da intensa atividade comercial que garantiu a eles a manutenção do exército e a construção de muralhas protetoras da região. O resultado foi a formação de vários reinos de origem bárbara. Nesses reinos, a gente vai perceber o seguinte: ocorre uma combinação de elementos. Alguns elementos da estrutura romana em decadência vão ser mantidos na estrutura desses reinos bárbaros. Basicamente, as estruturas romanas elas estão ligadas à terra, ou seja, a forma como se trabalhava, como se relacionava com a terra, a mão de obra especificamente utilizada no trabalho do campo. E com relação aos bárbaros, a estrutura que vai permanecer são aquelas estruturas ligadas à política, certo? Ao direito bárbaro. Esse vai permanecer no Ocidente. Vamos dar uma olhada nessas estruturas? Primeiramente, as estruturas romanas. Vem comigo. Vejam, permaneceu das estruturas romanas a chamada Vila Romana. A vila era uma organização em forma de latifúndio, ou seja, grande propriedade produtora, e o colonato. O colonato é uma espécie de trabalho que surgiu durante o fim do Império Romano. Aqui você tem uma imagem de uma vila romana, você vê que é um centro produtivo bem diversificado, né? Por exemplo, você tem aqui o apiário, você tem a criação de animais, você tem o moinho de fabricação da farinha, você tem o pomar. Isso é típico do feudalismo, ou seja, onde você tem um latifúndio que tende à autossuficiência, ou seja, tudo que era necessário para a sobrevivência do habitante dessa região era produzida nesse próprio latifúndio. O colono, ele é aquele trabalhador não assalariado e não escravo. Ele trabalha na terra em troca da permanência da terra, ou seja, de permanecer numa terra que ele não possui. E parte da sua produtividade ele divide com o dono da terra, que mais tarde a gente chamaria de servo, né? Outra prática é o benefício, que é a prática de você ceder uma propriedade de terra a um administrador que passa a ter o total controle dessa terra.
Ou seja, mais tarde os senhores feudais, eles serão mandatários dessa terra. Nas estruturas germânicas que permaneceram no feudalismo, são basicamente estruturas organizacionais, como, por exemplo, o ordalho, que é o juízo de Deus, que é o seguinte: como eles não tinham leis, eles não tinham especificamente, né, sistema prisional, como é que os crimes eram punidos? Geralmente utilizando esse chamado juízo de Deus. O que é isso, Carol? É o seguinte: para você estabelecer a culpa ou a inocência de alguém, geralmente essa pessoa é submetida a provas físicas, como, por exemplo, nessa imagem, atravessar um chão em brasas. Se você suportasse isso, a sua palavra ou a sua inocência estava comprovado, porque Deus deu força suficiente a você para você atravessar esse desafio, essa prova, certo? O comitatus, que era um pacto de fidelidade entre o líder germânico e os seus liderados, ou seja, era a palavra de honra que mantinha o cavaleiro fiel ao seu rei ou ao seu suzerano superior. Isso a gente vai permanecer também no feudalismo. E por último, o Vergelt, que é o pacto de sangue, que é o seguinte: para você evitar aquelas mortes cruzadas, tipo, eu mato alguém da sua família e você vem matar alguém da minha, daqui a pouco nem a minha família nem a sua sobrevivem. Então se fazia o seguinte: caso você matasse alguém de uma família, você vê que aqui você tem desde nobres até escravos sendo elencados nessa tabelinha de preços. No lugar da família que foi prejudicada matar alguém da sua, simplesmente você indenizava a família que sofreu o assassinato. Inteligente, né? Numa época onde você não tem cadeia, essas são as oportunidades que você tem de estabelecer o direito. Como a gente já viu, o direito ele permanece basicamente consuetudinário, ou seja, um direito onde não há leis escritas, ok? Bom, na próxima aula a gente vê um pouquinho mais a fundo dessa estrutura feudal, ok? E a gente termina então a nossa aula sobre feudalismo. Fique conosco, na próxima a gente volta e continua nosso conteúdo. Tchau, tchau, beijo!